noite e paz seja convosco. Estamos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor para adorar o nome dEle, para falar um pouquinho da palavra de Deus. Irmãos, é um prazer estar aqui na casa de Deus para falar da palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Irmãos, você que está assistindo agora, que está entrando aí, compartilha com seus amigos, marque um amigo seu que precisa ouvir uma palavra. Vamos falar um pouquinho sobre oração hoje, algo fundamental na vida do cristão. E sem demora, vamos já iniciar a nossa palavra um pouquinho. Antes de entrar novamente falando na palavra propriamente dita, eu quero primeiramente fazer uma colocação aqui para os irmãos. Irmãos, quero falar para vocês e para todos nós que estamos aqui, a igreja hoje está lotada de cadeira, mas em nome de Jesus, daqui a pouquinho nós estaremos juntos aqui na casa do Senhor para adorar o Senhor, uma só voz e um só cântico. Primeiramente eu quero falar que nós não sabemos orar, irmãos. Nós não sabemos orar como devemos. Nós precisamos sempre buscar uma direção de Deus para que as coisas aconteçam da forma mais certa. Por mais que as nossas orações, irmãos, sejam orações com palavras bonitas, com palavras da língua portuguesa, que sejam as mais padrões possíveis, tá? Nós não sabemos orar como convém. E da onde que eu tirei essa minha colocação? Vem de Romanos 8, versículo 26. Você que está aí, nós estamos falando sobre oração, você que entrou agora, quero falar no capítulo de Romanos, capítulo número 8 de Romanos, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, para a gente conseguir orar da forma correta, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Vou tirar o som. Nós não conseguimos fazer nada. Irmão, se estiver baixo aí, pode falar, que a gente vai baixar o somzinho agora do fundo aqui, para ver se fica melhor para os irmãos aí, tá bom? Mas voltando a falar, nós não sabemos orar como convém, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a oração da forma correta. Mas aí você pode me perguntar, irmão, mas já que eu não oro, eu não sei orar como convém, então eu não vou orar, porque já que Deus conhece a minha oração, já sabe antes mesmo da palavra vir à nossa boca, então eu não devo orar. Não, pelo contrário, nós devemos orar sim, devemos buscar ao Senhor, e buscar a ajuda do Espírito Santo para que Ele consiga, estar nos auxiliando, porque o Espírito Santo que converte as nossas orações naquilo que nós precisamos, tá? Então eu quero falar para você um pouquinho sobre oração hoje, o que a Bíblia diz um pouco sobre as orações, como devemos orar, devemos sim abrir a nossa boca para poder orar ao Senhor, devemos sim abrir a nossa boca para adorar o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Irmãos, o significado da palavra oração vem de falar a alguém. Então, toda vez que quando nós estamos falando para alguém, nós estamos orando, não no sentido próprio do que fazemos junto com o Senhor, mas toda palavra que nós falamos é uma oração. Nós estamos orando a alguém, falando com alguém. Eu quero deixar isso bem explicado para que a gente consiga chegar no raciocínio lógico aqui no final. Irmãos, eu quero fazer também uma menção de uma passagem aonde fala que Deus, Ele está atento à nossa oração, Ele escuta a nossa oração e Ele é o principal, interessado em ouvir a nossa voz a falar com Ele. Em Gênesis, no capítulo, eu não notei o capítulo, mas não tem problema, mas em Gênesis a palavra de Deus fala que Deus vinha em todo o virar do dia para falar com Adão e falar com Eva. Ou seja, Deus vinha para escutar aquilo que Adão tinha para falar, aquilo que Eva tinha para falar. Deus, Ele é o principal interlocutor de querer nos ouvir, de querer trazer para nós essa sua presença para que nós consigamos falar com Ele. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você tremendamente, Deus quer te ouvir. Então você que está aí, mais uma vez eu peço para você compartilhar este culto,
esta palavra com 1, 2, 3 amigos seus, né? Depois isso também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é IEQ Progresso JS, tá? Siga-nos no nosso canal, se inscreva lá, ative o sininho, para que você consiga acompanhar tudo o que está sendo feito nesse período que nós estamos passando. Nós estamos filmando e gravando todos os nossos cursos. Então fique atento e entenda um pouco hoje sobre o que é oração. Irmãos, o principal interessado, como eu estou falando aqui para os irmãos, interessado por ouvir a nossa oração, é o Senhor nosso Deus. Ele é que está preocupado, Ele nos criou, Ele que nos fez desde o ventre da nossa mãe, para que nós possamos estar em contato com Ele. Deus não nos criou do nada para que nós fôssemos ficar lá fora, no mundo, né, fazendo as nossas coisas somente. Não, mas Ele criou para que nós possamos ter este contato com Ele. E o exemplo de um homem que orava era o próprio Senhor Jesus, que mesmo fazendo todos os seus afazeres no seu ministério, ele curava, ele pregava, ele exortava, ele estava com os discípulos dentro de locais, curando os enfermos, né, levantando aqueles que eram paralíticos. Ele, mesmo assim, ele se retirava em um certo momento, ele ia para o monte. Assim também ele foi para o deserto, né, para ser tentado, mas ele foi também para orar, para buscar a presença de Deus. Então, Deus, Ele, assim como Ele fez e faz com a gente, Ele fez com o seu Filho Jesus, não foi diferente. Então Deus, Ele tem essa promessa para nós, que é de trazer a presença dEle para a nossa vida. Amém? E assim mesmo é o caminho da oração. Vamos fazer uma menção aqui, igual eu chamo até no meu trabalho, vamos fazer aqui uma tela mental. Imagina você uma hidroelétrica. Né? Eu até coloquei aqui, eu vou ler para ficar mais fácil. Vamos fazer uma pequena comparação da oração a Deus, né? Imagine uma hidroelétrica produzindo energia através da água e milhões de tomadas no mundo inteiro sendo abastecidos com essa energia. Assim é o caminho da oração. Através do fluir da água do trono de Deus, estaremos sempre abastecidos por esta energia se estivermos ligados em oração. Então, irmãos, nós devemos estar ligados em oração o tempo todo, diariamente, orar sem cessar, para que nós possamos estar guarnecidos, guardados na presença de Deus contra qualquer ataque do diabo, contra qualquer ataque do inimigo. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre alguns tipos de oração que nós, como cristãos, devemos fazer e não podemos parar. Nós devemos fazer isso sempre, com constância. E a primeira oração que eu quero falar é sobre a oração com intimidade. Nós devemos sim, irmãos, ter intimidade em oração com Deus, intimidade na presença de Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, e sem Ele nada podemos fazer. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, que diz assim a palavra do Senhor. Você que está nos assistindo, nós estamos falando um pouco sobre oração. Abra a sua Bíblia no capítulo 6, versículo 6, do livro de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando fostes orar, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Irmãos, quantos de nós, às vezes, quando vamos orar, não fechamos a porta do nosso quarto para poder falar com Deus, para poder ter essa intimidade com Deus? A oração fala de intimidade. Aquilo que você conversa em secreto com Deus, Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto para falar com você, porque Deus conhece você e sabe aquilo que você precisa. Então nós devemos ter essa intimidade, buscar o Senhor em espírito e em verdade, porque só Ele é Deus, só Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E quando falamos com Deus em intimidade, Ele recompensa a gente instantaneamente. Às vezes nós estamos aflitos, estamos preocupados com nossos afazeres do dia a dia, e quando nós nos colocamos em oração, na intimidade com Deus, parece que a gente tira o peso das nossas costas. Parece que Deus, Ele se levanta do trono e fala assim: meu filho, esse fardo pesado que você está carregando, eu vou te ajudar a carregar agora, porque você está falando comigo em intimidade. Então nós devemos orar em intimidade com Deus, falar em secreto com o Pai, porque eu tenho certeza que
quando nós abrimos a nossa boca para falar com Deus, Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento à nossa oração para nos abençoar. E melhor ainda, na intimidade, que nossas máscaras caem. Tudo aquilo que a gente constrói, né, para passar para o outro, para poder fazer e mostrar para o outro que é errado a gente ser aquilo que não devemos ser, aquilo que Deus não nos chamou para ser. Mas isso acaba acontecendo, mas é na intimidade, aonde as nossas máscaras caem, aonde nós conseguimos, irmãos, estarmos limpos, né? Como a Bíblia mesmo fala, a gente está diante de Deus nu, né? A gente é como um pó, e ao pó nós vamos retornar, mas nós estamos nus diante de Deus na intimidade, e Ele ali, Ele consegue atravessar o nosso coração, Ele consegue entender melhor o nosso problema, consegue entrar perfeitamente naquilo que precisamos, porque se nós fizermos de todas as nossas máscaras, eu tenho certeza que a luz do Senhor, que a bênção de Deus, ela vai nos alcançar e ela vai trazer para a nossa vida algo novo. Essa é a recompensa que Deus quer para nós, a intimidade com Ele, né? A palavra de Deus diz, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, quando nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade, Deus ele não rejeita a nossa oração, Deus ele não rejeita o nosso clamor, né? Será que temos orado como devemos fazer diariamente? Será que nós temos buscado ao Senhor em espírito e em verdade? É uma pergunta que a gente tem que fazer toda manhã quando a gente acorda. Por que a gente acorda de manhã se não for para adorar o nome do Senhor? Se não for para orar junto com o Senhor? Nós temos que às vezes rever um pouco dos nossos conceitos, porque às vezes nós tiramos muito tempo para fazer outras coisas, que é o trabalho. Nós temos sim que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, né? Trabalhar, porque digno é o obreiro do seu salário, né? Nós temos que suar, tirar do nosso suor, do nosso sustento, mas nós temos também que tirar um momento especial para orar, para buscar o Senhor, na intimidade com Ele, porque é Ele que nos dá todas as coisas. A palavra de Deus também fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Pela manhã, quando você acordar, busque o Senhor em intimidade, busque a Deus na intimidade, que eu tenho certeza que Deus vai te recompensar grandiosamente, poderosamente, no nome santo de Jesus. Amém, irmão. Deus abençoe. Vamos pular para o segundo tipo de oração. Quero falar um pouquinho também sobre a oração com fogo, que é a oração com resposta. Eu quero te convidar você também a abrir a sua palavra em 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 39. Vou abrir a minha aqui e ficar de olho no tempo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. Vamos ler a palavra de Deus assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala aqui que o profeta Elias ele estava no meio de uma adversidade grande, uma adversidade tremenda, onde os profetas de Baal estavam afrontando, dizendo que o Deus deles era maior do que o nosso Deus. E o profeta Elias estava naquele momento todo aflito por conta daquela questão, mas confiante no Senhor. E ele buscou o Senhor em oração, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus que a presença de Deus se manifestasse naquele lugar. E quando ele orou ao Senhor, pedindo aquela resposta, imediatamente o Senhor respondeu.
Mas sabe por que ele respondeu, irmãos? A gente volta no primeiro tópico que a gente falou, porque Elias tinha intimidade com Deus. E quando ele abriu a boca para orar, o profeta de Baal estava orando há dias, há horas. Mas Elias, quando abriu a boca uma só vez, pela intimidade que ele tinha com o Senhor, Deus enviou a resposta que ele precisava, que foi o fogo consumidor, que consumiu todo aquele altar, consumiu todo aquele holocausto, e toda aquela água também foi lambida daquele holocausto. Amém? Então Deus, ele também tem resposta para a nossa vida. Elias orou naquele momento em que os profetas de Baal o afrontavam, e o Senhor mandou uma resposta de fogo, e todos se maravilhavam, e ao ver o que aconteceu, disseram que só o Senhor é Deus. Irmãos, eu tenho certeza que quando você buscar o Senhor em intimidade, pedindo a Deus uma resposta, todos irão ver que só o Senhor é Deus na sua casa, que só o Senhor é Deus na sua família, no seu trabalho, nas coisas que o Senhor te deu, porque tudo aquilo que você tocar, abençoado vai ser, abençoado será, porque Deus está contigo. Amém? Quem sabe você também tem sido afrontado, às vezes pelo diabo. O diabo tem te acusado, tem fazido afronta, perguntando cadê o seu Deus, perguntando aonde o seu Deus está. Tem até um corinho que diz assim, né? Onde está seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia! Deus é real, irmão. Deus é verdadeiro. Nosso Deus é Senhor de todas as coisas e Ele cuida de nós. Nosso Deus, Ele está conosco em cada detalhe. Se nós buscarmos a intimidade, eu tenho certeza que o Senhor fará muitas coisas no nosso meio. Irmãos, estamos passando por um momento de dificuldade, de quarentena, né? Mas eu tenho certeza que na hora que voltarmos, irmãos, Deus vai nos responder com fogo, vai nos responder com uma resposta bonita e especial, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não falha nunca. Tudo isso que nós estamos passando, nós estamos, como diz o pastor, né, passeando nas páginas da Bíblia. Então fique atento, não perca o seu dia vendo coisas, vendo besteira na televisão, na internet. Pense e medite na palavra de Deus, porque é ela que vai te dar um norte, vai te dar uma direção para que você consiga superar todas as coisas e aflições da sua vida. Amém? Então peça uma resposta de Deus essa noite. Talvez você se esqueceu que Deus é um Deus de resposta, que Deus é um Deus de milagre. Então não perca essa oportunidade nessa noite. A pastora vai estar orando daqui a pouco. Então se coloque de joelho, se coloque aí na sua sala, no seu quarto, feche a porta do teu quarto e ore a Deus que está em secreto, porque Ele vai responder o seu clamor, vai responder a sua oração. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Então quem sabe você está sendo afrontado, irmãos, esquece essa afronta. Se dedique na presença de Deus, busque o Senhor, porque Ele é fiel para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Terceiro tipo de oração que nós devemos fazer, irmãos, é orar ao Senhor pedindo uma direção. E eu acompanhei esse versículo estudando Atos. Nós estamos estudando o capítulo de Atos, então você também que está aí nos assistindo, hoje às 22 horas, o pastor estará online novamente, estudando o capítulo 8 de Atos, capítulo 8 de Atos. Então você não perca, tem sido uma bênção, irmãos. Eu tenho aprendido demais esses dias, escutando o pastor pregar, ouvindo as palavras que têm sido lançadas deste altar, que têm saído para abençoar a nossa casa e a nossa família. Então, irmãos, tem um terceiro tipo de oração, que é a oração de direção a Deus. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 24. Eu até coloquei anotado aqui para ficar mais fácil. E orando disseram: Tu, Senhor, é conhecedor de todos os corações, mostra-nos qual destes dois tens escolhido. Irmão, será que nós temos orado pedindo a Deus direção para tudo que nós vamos fazer? Será que nós temos buscado ao Senhor nessa intimidade, pedindo a Deus uma resposta, mas também seguindo a Deus pela direção que Ele nos dá? Isso é uma pergunta também que nós devemos fazer diariamente. Será que isso o Senhor gosta? Será que isso o Senhor se agrada? Será que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha família, para os meus filhos? Irmãos, nós devemos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Tem muita gente lá fora, no mundo, querendo jogar porcaria. Perdoe a palavra, chula, mas porcaria para nossos filhos ouvirem. E nós não devemos aceitar, nós devemos educar nossos filhos na palavra
que ensina primeiramente a palavra de Deus, depois vem as coisas lá de fora. Nós devemos sim buscar ao Senhor, buscar esse conhecimento nas coisas para crescer também profissionalmente, pessoalmente, mas a nossa palavra é o nosso alicerce, a palavra de Deus é o alicerce para a nossa vida e para a nossa casa. Então nós devemos ter essa direção. Os discípulos estavam naquele momento em Atos orando, buscando a Deus uma direção, para levantar um novo homem, para ficar no lugar de Judas. Então eles pediram a Deus uma direção para que levantasse um homem. Tinham duas opções, para que Deus pudesse levantar a pessoa certa. Será que nós temos realmente pedido a Deus essa direção para que as coisas certas venham a acontecer na nossa casa, na nossa família? Nós devemos pensar nisso diariamente. Então, irmãos, todo dia quando você for orar, todo dia quando você for colocar a sua vida diante de Deus na intimidade, pedindo essa resposta para que Deus responda a sua oração, irmãos, peça direção a Deus. Peça direção a Deus porque Ele vai te abençoar. Ele tem uma promessa para a nossa vida. Ele quer abençoar toda a nossa geração, os nossos vizinhos. Às vezes nós estamos pedindo direção a Deus para falar para o vizinho que mora do lado. Às vezes o vizinho te bateu lá na sua porta, falou alguma coisa que você não gostou, mas será que você pediu direção a Deus para poder revidar aquela palavra, aquela afronta que Ele tem lançado sobre você? Então a gente tem que pedir essa direção a Deus, pedir essa mansidão do Senhor, o domínio próprio, os bens, os frutos do Espírito Santo para a nossa vida, porque essa é a direção que Deus quer para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar falando. Às vezes falamos em oração, irmãos, seja feita a tua vontade, mas na hora que Deus quer fazer a vontade dele, nós não queremos. A oração do Pai Nosso fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós queremos que a vontade de Deus seja feita, que a direção dele seja dada? Às vezes a gente costuma colocar nossos pedidos de oração na mão de Deus, mas depois a gente toma para a gente de volta e fala, não, agora eu vou fazer. A gente não consegue ter essa paciência para esperar a direção, falar de Deus na nossa vida. Será que temos realmente pedido esse entendimento, esse discernimento a Deus para que a palavra dele nos direcione? Nós precisamos, irmãos, meditar dia e noite nessa palavra. Eu carrego essa Bíblia dentro da minha mochila. Eu não gosto de Bíblia no celular. Eu gosto de carregar a Bíblia dentro da minha mochila. Aonde eu vou, tem uma Bíblia no armário, no meu trabalho, mas eu gosto de usar essa daqui, que é maior, a Bíblia de estudo, para direcionar, porque aqui eu tenho outras visões, eu tenho outro entendimento. Logicamente eu tiro a visão, tudo que eu tenho dúvida eu pergunto para o pastor. Eu não sou muito de perguntar não, porque às vezes acaba não tendo muita dúvida, porque o pastor nos alimenta muito com a palavra de Deus aqui no altar. Então assim, a palavra que é lançada aqui é muito esclarecedora para a nossa vida. Então assim, a gente tem uma palavra saudável que flui desse altar aqui da igreja. Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa família, pelo menos a minha família tem sido abençoada ricamente pela palavra que é lançada nesse altar. Eu tenho certeza que na sua também é. Você que tem assistido e acompanhado os cultos, tem sido uma bênção, fala a verdade. Mas dá um joinha aí se tem ficado bacana aí as palavras que têm sido lançadas nesse altar. Amém? Glória a Deus. É importante, irmãos, pedirmos em oração a direção de Deus para a nossa vida. Quem sabe você está perdido. Olha aí, vale uma dica. Quem sabe você está perdido, está vivendo muito tempo sem ter a direção de Deus. Então, faça uma oração. O pastor vai estar orando ali novamente, como eu falei. Ore a Deus, pedindo a Ele um caminho, pedindo a Ele uma direção, para que você possa ser abençoado. Porque não adianta nada, irmão, a gente orar a Deus sem ter a fé naquilo que a gente está orando. A gente tem que ter fé no que a gente está pedindo a Deus também e deixar que Deus cuide. Deixar a direção de Deus cuidar da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E o quarto ponto que eu quero falar para você, sem também demorar muito, que eu não sou muito de pregar, não, falar bonito. Não sou não, mas eu quero deixar um estudo bacana para você, uma literatura legal, para a gente poder ter um fundamento aqui. Esse quarto passo aí, quarta oração que nós devemos fazer é a oração pela busca do Espírito Santo. Irmãos, todas as orações que eu falei aqui, sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Voltando lá no início, nós não sabemos orar como convém. Se não fosse o Espírito Santo nos direcionando, nos convertendo à oração, que nós sai da nossa boca para Deus, nós não seríamos nada. Imagina se Deus escutasse tudo que a gente fala. Já fez essa pergunta? Imagina se Deus escutasse tudo que a gente fala. Irmãos,
tinha acontecido, ainda bem que Deus ele não é, fazendo uma comparação, não tem nem comparação para fazer. Imagina se Deus fosse um gênio da lâmpada e realizasse todos os desejos do nosso coração, irmãos, a gente já não estaria mais aqui. Ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós, separando aquilo que é essencial para a gente, aquilo que é ideal para a nossa vida e trazendo a bênção dele junto com aquilo que nós oramos, convertendo a nossa oração. Às vezes a gente pede um carro, aí Deus fala, não, você precisa de um trabalho para acabar de pagar suas contas, para depois você comprar um carro, aí depois eu te abençoo de comprar um carro. Nosso pedido de oração às vezes é meio sem graça, sem fundamento. Então nós devemos buscar aquilo que é real. Então vamos buscar também orar e buscar pelo Espírito Santo. E novamente estamos estudando o livro de Atos. Vai um convite para você. Atos capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 2, verso 1. Atos 2, 1, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Irmãos, quero te fazer mais uma reflexão. Temos buscado ao Senhor em oração, pedindo para que o Espírito Santo nos capacite, para que nós possamos pedir a Deus uma resposta, para que possamos entrar em intimidade com Deus, para que possamos ter direção na nossa vida. Será que temos buscado o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo tem as qualificações de uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele ama, ele cuida, ele se entristece. Então o Espírito Santo, ele tem todos os artefatos, além de ele ser uma divindade, ele ser o nosso próprio Deus vivo, que está um Deus conosco, é o Deus presente na nossa vida. O Senhor Jesus, quando foi para o céu, deixou ele para a gente, o nosso Consolador. Será que nós temos orado, pedindo a Deus essa busca? Pedindo que Deus venha nos batizar, venha nos renovar no Espírito Santo? Irmãos, quem sabe você não fala em línguas há muito tempo? Busque o Senhor em casa, no seu banho. Busque o Senhor no seu quarto, na intimidade com Deus, com a sua família. Talvez você tenha buscado somente por você. Não, busque você com sua família. Busque pelos seus filhos, para que seus filhos possam ser uma bênção e ser cheios do Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus, o que Ele mais quer fazer isso, é te batizar com o Espírito Santo, te encher com a água da vida, que flui, que transborda, para que você possa transbordar outras vidas, outras famílias, outras casas, os seus vizinhos, o seu trabalho. Então, irmãos, temos que buscar o Senhor em espírito e verdade, buscar o Espírito Santo de forma real. Será que temos buscado, meu irmão, o Espírito Santo? Será que temos tirado um tempo especial, assim como aqueles homens, os discípulos, tiraram 50 dias para ficar naquele lugar buscando ao Senhor, buscando a Deus, para que a vida do Espírito Santo se manifestasse, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que eles fossem capacitados para o ministério que Deus estava confiando a eles. Será que temos tido paciência e buscando ao Senhor no Espírito e na verdade? Será que temos paciência de esperar que Ele desça sobre nós? É uma outra pergunta que temos que fazer também. Será que nós temos tido essa paciência, essa mansidão, esse tempo de espera? Porque tem gente que às vezes olha e acha que Deus tem que responder imediatamente. Nós falamos de um caso aqui de Elias, que foi respondido, mas é porque ele tinha aquela intimidade. Mas às vezes Deus também fala no silêncio. A resposta de Deus às vezes é um não. Será que estamos preparados para receber um não de Deus, a direção de Deus para a nossa vida? Nós temos que ser assim também. Será que temos orado ao Senhor buscando o Espírito Santo? Temos estado também preparados para recebê-lo? Os discípulos estavam ali se preparando, orando ao Senhor sem cessar. Muitos foram embora,
mas os que ficaram ali receberam de Deus algo novo, receberam a capacitação do Senhor para a sua vida, e foram cheios, tão cheios, que eles saíram falando, e os outros chamaram ele de louco, né? Porque a palavra de Deus para a gente não é loucura, para a gente é o poder de Deus para salvar, mas para o mundo é loucura. Então as pessoas falam que a gente às vezes é doido, que a gente é louco, mas irmão, nós somos loucos sim, mas loucos por Jesus, loucos pelo Espírito Santo, loucos pela presença de Deus. E eu tenho certeza que você também é. Você que está assistindo e tirou esse tempo, é para que busque sim a presença de Deus, porque Deus tem algo novo para você, né? Como eu falei antes, às vezes você está perdido, talvez você está aí dando cabeçada para cá, pulando para lá, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus ele tem algo novo. Amém? Creia e você receberá um milagre. Amém? Então, novamente, só para enfatizar e finalizar a palavra, né, que a gente possa ter essa paciência. Quando nós buscarmos ao Senhor, às vezes o silêncio de Deus ele fala mais com a gente do que a própria mesmo, o Deus chegar no seu quarto e falar: olha, eu estou aqui para te falar e te abençoar. Não. Às vezes o silêncio de Deus ele fala muito mais. Então que você possa ter essa paciência em oração, mas sempre em oração. Busque em oração, irmão. Deus tem um projeto enorme na oração. Eu falo isso em casa com a minha esposa, que Deus, assim como Ele tem um projeto no livro de Gênesis comigo, Deus tem alguma coisa comigo no livro de Gênesis, porque toda vez que eu vou pregar, eu falo de Gênesis, eu falo de Adão, eu falo de Eva, e é algo engraçado. Mas assim, é Deus que tem alguma coisa para mim, não descobrindo não, já li Gênesis 3 vezes, já estudei sobre Gênesis 3 vezes, mas assim, né, tem algo que Deus quer falar comigo ali, não sei se é na genealogia, né? Porque tem gente que Deus fala na genealogia, né? Não sei, mas uma hora o Senhor vai falar comigo, eu vou ser tocado pelo poder de Deus, né? Então que você possa, irmãos, ter esse propósito, ter esse projeto alicerçado na oração, porque é isso também que Deus tem para a minha vida. Deus quer que eu ore todos os dias sem cessar, que eu busque na palavra, mas em oração, em espírito, em verdade. Você possa ser assim também na sua casa, em oração, pois quando vier a resposta, irmão, será um grande milagre na sua casa. Aquilo que você está buscando, às vezes, pode estar demorando um pouquinho, mas quando vier, irmãos, você continuar perseverante em oração, irmãos, você vai colher grandes coisas, grandes frutos serão ceifados, serão pegados por você, e na sua família também será abençoada. Amém? Então, ore sem cessar, com intimidade com Deus, para que Ele venha com resposta, trazendo a direção para a sua vida e te encha do Espírito Santo. Quero que você grave essa mensagem, se você puder escrever esta frase: ore sem cessar, com intimidade com Deus, para que Ele venha com resposta, trazendo direção para a sua vida e te encha do Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe para a sua vida, é um pequeno estudo que o Senhor colocou no meu coração neste fim de semana, e eu quero aqui também agradecer a oportunidade, chamar a pastora Marta aqui para a gente poder começar a oração, porque eu tenho certeza que Deus ainda quer falar muito contigo em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Paz seja convosco. Amém? É motivo de alegria, né, irmãos? Nós estarmos mais um dia na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus que salva, desse Deus que cura, desse Deus que restaura e desse Deus que está conosco, né? Muitas das vezes passamos por luta, passamos por necessidades, passamos por momentos difíceis da nossa vida, mas com certeza, né, igreja, nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus que luta por nós, né? E a vitória vai ser nossa em nome do Senhor Jesus. E eu creio, né, igreja, que nesta noite, através desse estudo que o nosso irmão Mauro deu, com certeza Deus falou contigo, estava eu e a irmã ali, nós estávamos ouvindo, né, ele pregar. Que delícia, como que Deus falou conosco. Se Deus falou conosco, com certeza também Deus falou com vocês, amém? Então, nesta hora, como nós é culto de oração, né? Nesta hora eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos engrandecer o nosso
nosso Deus, nós vamos orar, igreja. Nós vamos orar hoje pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Nós vamos orar pelos nossos pastores. Nós vamos orar pela igreja. Nós vamos orar pelas nossas autoridades. E nós vamos orar também por cura. Talvez você está precisando de uma cura hoje. Talvez você está precisando, né, irmão, de uma libertação. Talvez você tenha um ente querido, né, que esteja doente. Talvez esteja no hospital, eu não sei. Mas com certeza a glória do Senhor, a unção do Senhor, ela vai estar sobre a vida, sobre a sua vida e sobre a vida do seu ente querido, amém? Então você fecha os seus olhos aí e vamos falar com o nosso Deus nesta noite, amém? Em grandioso Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor tem livre acesso aos nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor nesta noite, Pai. Toma nossa casa nas Tuas mãos, Pai. Toma os nossos filhos nas Tuas mãos, Pai. Oh Espírito Santo, o Senhor conhece o som dos nossos corações, Pai. E nesta hora, Pai, nós estamos aqui, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, das nossas famílias, Pai. Toma a nossa família nas Tuas mãos, Pai. Toma os nossos filhos nas Tuas mãos, Pai. Espírito Santo, eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, Pai, mas o Senhor sabe, Pai, aonde os nossos filhos estão agora, Pai. Que a Tua glória, que a Tua unção possa estar sobre a vida deles agora, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos filhos, ó Pai. Ah, Senhor, quantos pais, quantas mães, Senhor, estão chorando, Senhor, pelos seus filhos perdidos, ó Pai. Pelos seus filhos que talvez estão lá, Senhor. Estão lá, Senhor, nas drogas, ó Pai. Estão lá, Senhor, nas prostituições, ó Pai. Oh, Espírito Santo, estão nos vícios, ó Pai. O Senhor possa ir agora, Pai, com as Tuas mãos poderosas agora, Pai, e abençoar, tirar, Senhor, tirar os nossos filhos, ó Pai, dos vícios, ó Pai, tirar os nossos filhos, ó Pai, das drogas, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Pai, que toda honra, que toda glória seja dada somente a Ti, Pai. Nós colocamos agora a nossa família nas Tuas mãos, colocamos a nossa esposa, colocamos o nosso esposo, Pai. Espírito Santo, venha tirar toda contenda, Pai. Venha tirar todo o ciúme, Pai. Venha tirar, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti agora, Pai. Oh, Jesus, venha sarar a nossa casa, Pai, porque a Tua palavra fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Deus de poder, aleluia. Nós podemos
agora nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu coloco a minha vida também nas tuas mãos, ó Pai. Nos cobre com teu sangue, nos reveste com a tua glória, Pai. Que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que agrada a Ti, ó Pai. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Que Te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Ah, Senhor, toma, Senhor, cada pastor dessa igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Ah, Senhor, derrama sobre eles a Tua glória. Derrama sobre eles sabedoria. Derrama sobre eles, Senhor, Teu poder, ó Pai. A Tua graça, Senhor. Ser com eles, ó Pai. Que eles possam ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Que Te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Ah, Senhor, Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso, ó Pai. Nós te amamos, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus que tudo pode, ó Pai. E nesta hora, Pai, eu venho te pedir também, ó Pai. Venha abençoar a Tua igreja, Pai. Nós colocamos cada membro, Pai, desta igreja, Pai. Colocamos cada jovem, Senhor. Colocamos, Senhor, cada adolescente, Senhor. Colocamos cada criança, Senhor. Colocamos, Senhor, cada homem, Senhor. Colocamos cada mulher, Senhor. Colocamos, Senhor, a diretoria nas Tuas mãos, ó Pai. Colocamos os grupos de louvores nas Tuas mãos, ó Pai. Venha abençoar a Tua igreja. Venha capacitar a Tua igreja, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Que Te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Ah, Senhor, que nós possamos fazer o de melhor para o Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, uma igreja santa, ó Pai. Uma igreja revestida de poder. Uma igreja cheia da Tua glória. Cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser uma igreja, Pai. Que quando nós voltarmos, ó Pai, após essa pandemia, Pai, nós possamos voltar, Senhor, cheio da glória, cheio do poder de Deus, porque cremos num Deus todo-poderoso, cremos num Deus que sara, cremos num Deus que purifica, cremos num Deus que pode todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Venha fortalecer a Tua igreja agora, venha fortalecer cada pessoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada jovem que está ouvindo, Senhor, essa live, Senhor. Derrama sobre eles a Tua glória, derrama sobre eles a Tua unção, ser com eles, ó Pai. Ah, Senhor, que o Teu evangelho, Senhor, possa ser pregado, ó Pai. Que muitas e muitas pessoas, ó Pai, possam se render aos Teus pés, ó Pai. Ah, Senhor, que o Teu evangelho, Senhor, possa ser pregado e muitas pessoas, Senhor, possam ser salvas por Ti, Senhor. Espírito Santo, nós colocamos também, ó Pai, nós colocamos as nossas autoridades nas Tuas mãos, ó Pai. Venha abençoar as nossas autoridades, Senhor. Oh, Espírito de Deus, abençoa o nosso presidente, ó Pai. Senhor, dê sabedoria, dê entendimento para ele, ó Pai, para que ele possa conduzir, Senhor, este Brasil, ó Pai. Este Brasil tão querido, ó Pai. Esse Brasil que o Senhor ama, Senhor. Nós colocamos ele nas Tuas mãos, ó Pai. Colocamos também os governadores, ó Pai. Colocamos também os prefeitos, ó Pai. Colocamos também nas Tuas mãos os vereadores, ó Pai. Colocamos também os senadores, ó Pai. Colocamos também nas Tuas mãos, ó Pai, os deputados, ó Pai. Toma eles nas Tuas mãos, ó Pai. Que eles possam, Senhor, conduzir o Brasil, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra fala que não cai uma folha se o Senhor não quiser. Então, nessa hora, Pai, nós colocamos, Senhor, pelo poder que é no sangue de Jesus agora, as nossas autoridades, ó Pai. Que tudo que for feito, ó Pai, seja feito com a Tua vontade, ó Pai, e não a nossa vontade, ó Pai. Espírito Santo, dê sabedoria, ó Pai, dê conhecimento, ó Pai, do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor usou Salomão, Senhor, com sabedoria, quando aquela mulher chegou, Senhor, com aquela criança, Senhor, e ele teve sabedoria. A mãe impostora queria que repartisse a criança, mas a mãe verdadeira, na mesma hora, ela falou: pode dar a criança para ela. Aquilo ali foi sabedoria. Deus usou Salomão com sabedoria.
misericórdia do nosso Brasil. Tenha misericórdia da nossa nação, ó Pai. Nós colocamos a nossa nação no teu altar, ó Pai. Nós colocamos o mundo no teu altar, ó Pai. Venha arrancar esse coronavírus, ó Pai. Tira, Pai, venha dissipar, ó Pai. Tirando esse coronavírus do mundo, ó Pai. Tirando do nosso Brasil, ó Pai. Senhor, que venha abençoar a nossa economia, ó Pai. Espírito Santo, que tudo que for feito seja feito da tua vontade, ó Pai. Espírito de Deus, nós colocamos agora nas tuas mãos, ó Pai. Espírito Santo, venha sarar, Senhor. Venha sarar a nossa nação, Senhor. Venha sarar, Senhor. Nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos agora, ó Pai. Senhor, eu te apresento nós te todos os apresentamos, nossos ó irmãos, ó Pai. Pai. Aleluia, sim, Senhor, Deus amado. eu não conheço, Em nome Pai. de Eu não Jesus, sei Senhor, que a sua o que eles presença, estão Senhor, passando, ó Pai. A possa luta que eles estão alcançar passando, este meu as irmão, esta necessidades que os minha nossos irmã, irmãos esta estão casa passando. neste Mas momento. o O Senhor Senhor é venha um Deus que trazer, ó Deus, sonda. O Senhor é um refrigério. Deus que O Senhor venha tudo sabe. trazer, E nessa Senhor, hora, Pai, eu renovo coloco nessa agora no casa. teu altar, Traga, ó Pai. Senhor, Toma a nossa unção, família um quadrangular bálsamo, nas Senhor. tuas mãos, Toma, ó Pai. sim, Deus Ai, amado, Espírito em nome de Santo, Jesus. toma agora a nossa Poder, família Pai, venha quadrangular repreender, nas ó Pai, tuas todo mãos, ó mal, Pai. venha repreender, Tira, Senhor. Senhor, Venha toda tirar toda doença, anátema, Pai. Senhor. Você Venha é tirar tudo doença que aquilo está que alojada não no provém de ti. Vai fígado. arrancando, Você é sim, doença que Deus. está alojada nos Arranca, Senhor, olhos. essa Você é doença que enfermidade. está Vai alojada na quebrando agora por garganta. terra, Você Senhor. é doença que Tudo está aquilo que alojada não nas provém do partes Senhor. íntimas. Você é Rebenta doença agora que está por terra, alojada em Senhor, forma toda de cadeia. câncer. Vai Você é quebrando, doença vai que está quebrando, alojada vai lançando em forma de fora, Deus, em nome de coronavírus. Jesus. Vai saindo Deus, vai agora. quebrando, Vai vai saindo quebrando, agora. vai Pelo poder que há no lançando, sangue de Pai. Jesus agora. Aleluia. Eu Vai rejeito repreendendo, vai agora, repreendendo, Senhor. Senhor. Pelo poder que há no Arranca sangue de Jesus agora, agora. em nome Que de todo Jesus, mal, todo que mal toda possa sair da doença, casa do que meu toda irmão, tristeza, que da toda possa angústia, ser que toda lançado fora, em depressão, nome de que tudo Jesus. aquilo que não provém de ti É agora, verdade, Senhor, vai possa ser caindo agora quebrado por terra em agora. nome Vai de Jesus caindo agora. sim, Eu ó não diabo, nós não aceito. aceitamos, Satanás, ó você Pai, não tem estas poder sobre a amarras nossa sobre esta família. família, Satanás, você não tem sobre poder esta sobre o casa, nosso corpo. seja Satanás, quebrado você não tem agora. poder sobre a nossa Toda boca. enfermidade, Satanás, você não seja tem poder quebrado sobre agora. a nossa Toda vida, perturbação, porque maior é o toda que está em manifestação nós. do inferno, Jesus já vai venceu quebrando, lá vai na cruz do lançando Calvário. fora. Ele Deus, levou sobre arranca, si Deus, as este nossas mal, dores, arranca as este nossas câncer, arranca essa célula mas o castigo maligna, que estava Senhor. sobre ele Arranca, nos Deus, em trouxe a nome de paz. Jesus. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa bandeira. Jesus é a nossa quebrando agora, fortaleza. verdade, tu és o Igreja, Senhor, coloca tu és aí, Jesus. coloca a mão no seu coração Aleluia, e profetiza, profetiza a Senhor, cura a agora. cura sobre Eu a não minha sei o que casa, você a está libertação passando. na Eu vida não dos sei meus a doença pais, que você a está libertação na passando. minha Eu não sei a família, a tristeza que libertação você na vida está dos meus passando. Eu tios, não sei a Senhor. Eu necessidade que repreendo, você Senhor, está todo mal, passando. Senhor, todo Mas se demônio, você crê, que com seja demônio de certeza, geração em você vai ver geração, a glória vai do ser Senhor. repreendido Com agora, certeza, repreendendo eu este profetizo tiro, uma bênção, eu repreendendo estas profetizo a drogas, cura, venha eu repreender profetizo a agora em vitória, nome de porque o Jesus, nosso ó, Deus todo é um mal, Deus de e que a vitória, tua o nosso bênção, Deus é Senhor, um a tua Deus que promessa, sara, o nosso ela Deus possa é um se Deus que cura, o manifestar nosso Deus é um sobre a Deus que minha casa, restaura. e nessa assim, Deus, a tua noite, resposta pelo poder que há chegue, no e sangue todos de possam Jesus ver, agora, Senhor, toma nas que tuas só mãos o Senhor é agora. Deus, Receba aí, que só o igreja, Senhor é receba a santo, tua cura, que só o receba Senhor a tua é Deus, a libertação. nossa casa, Talvez você Deus da nossa família. está Deus, com um obrigado. ente querido lá no hospital. Obrigado, Jesus, porque Ô, o Senhor tem Espírito sido Santo, bom. eu Obrigado, peço agora, Espírito Senhor, Santo, só coloca porque as o Senhor tuas tem mãos sido poderosas maravilhoso, agora. Visita essa pessoa doente no hospital. Agora, Senhor, tira toda dor, tira toda angústia, tira toda tristeza, tira agora todo câncer, Senhor. Tira agora, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti agora, Pai. Vai colocando as tuas mãos poderosas agora e vai visitando essa vida agora. Tira, Senhor, todo coronavírus, repreenda, Senhor, este mal. Vai arrancando, Senhor, estes homens, essas mulheres, esses leitos hospitais, vai quebrando, Senhor, essa enfermidade. Oh, aleluia, Senhor, nós cremos, ó Pai, no teu poder. Nós declaramos, ó Pai, a nossa vida, todas as vidas abençoadas. Eu declaro essas vidas curadas. Eu declaro essas vidas abençoadas pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém, igreja. Se você crê, com certeza, né? O Senhor, Ele já te visitou. Com certeza, nesta noite, o Senhor já te sarou. O Senhor já te purificou. Porque
maior é o que está em nós, igreja. Nós temos que crer neste Deus Todo-Poderoso, neste Deus que tudo pode, nesse Deus que sara, nesse Deus que restaura, nesse Deus que realmente Ele irá fazer milagre na sua vida. Talvez você está triste, sim. Talvez você está passando por momentos difíceis, sim. Nós estamos em crise, mas se você crê, com certeza a glória do Senhor vai estar sobre a sua vida. Com certeza a unção do Senhor vai estar sobre a sua vida.